Quantas vezes e durante quantos anos, né, esse momento de virada de ano, você já fez uma lista enorme com muitas metas, com novos hábitos, uma nova vida, e você já conseguiu realizar tudo isso? É muito difícil. Isso porque a gente coloca e impõe um perfeccionismo que não tem como alcançar. É um perfeccionismo que a gente já coloca num pedestal justamente porque a gente não vai conseguir chegar até ele. E esse é o problema. Muitas pessoas sempre fazem a mesma coisa no final do ano, aquele ritual de final de ano, e chega, sei lá, em fevereiro elas já esqueceram completamente tudo que elas tinham produzido naquele planejamento ali de minha nova versão, porque elas entenderam que muda o ano, mas se você não fizer algo ativamente, a sua versão ela vai permanecer a mesma. E isso é injusto, sim. É injusto porque se você sempre tá fugindo da sua versão de agora, você acha mesmo que você vai conseguir acolher essa sua versão futura? Porque se a sua versão futura segue esse padrão, né, que todo mundo usa, de ser aquela melhor versão, você acha mesmo que você vai conseguir acolher ela se você não consegue acolher a sua versão de agora, que, seguindo toda essa caminhada, é uma versão inferior à sua versão do futuro? Pensa bem sobre isso, porque na maioria das vezes a resposta é não. Se você não consegue acolher a sua versão de agora, quem você é agora, essa forma imperfeita, você acha mesmo que você vai conseguir acolher uma forma completamente perfeita como você idealiza? Sendo que assim, como que você sabe quem você vai estar sendo naquele momento, se você ainda é essa pessoa de agora, sabe? É um papo bem filosófico de coach, eu acho. Mas que eu acho interessante, porque para você se tornar uma pessoa diferente, uma versão melhor, né? A gente sempre pensa no ano novo, pensando numa nova pessoa, em novos hábitos, novas metas. Só que para isso acontecer, você não pode simplesmente excluir, tentar deletar a pessoa que você é hoje para se tornar uma pessoa nova, porque a pessoa nova, essa versão nova que você quer construir, ela depende da base que você tem agora. Não tem como você construir uma coisa nova sem uma base para sustentar ela. E como que você vai simplesmente excluir a pessoa que é, que você demorou essa vida inteira para construir e ser agora? Só porque um ano novo tá entrando, sabe? Eu acho meio injusto com todas as coisas que a gente já sobreviveu, que a gente já vivenciou, experienciou, só porque 365 novos dias estão por vir. Sendo que a nossa vida ela não vai parar por isso. Não vai acontecer um download do nada e, nossa, eu me tornei uma pessoa nova só porque é 1º de janeiro. Você vai continuar a mesma pessoa e você não vai conseguir se tornar uma pessoa nova se você continuar pensando dessa forma. Porque você está pensando na perspectiva que você tem hoje, da pessoa que você é hoje. Não tem como você resolver vários problemas procurando sempre esse mesmo caminho para a solução. Você precisa de novos passos, de uma nova caminhada, e isso vai acontecer com o tempo. Eu acho que a gente sempre esquece que o tempo é um fator muito importante para a nossa mudança. Então, para me tornar a pessoa que eu quero ser, que eu visualizo no meu futuro, eu preciso de tempo para chegar até ela. E eu preciso principalmente dessa versão de agora. E muitas pessoas não entendem isso. Você não precisa esquecer de tudo que você já viveu e a pessoa que você é hoje para conseguir ser alguém melhor, entende? Você só precisa de novas estratégias, entender o porquê que o que você gostaria que acontecesse esse ano não aconteceu e como você pode mudar isso lá na frente. Então, é entender que é importante você também dar valor à pessoa que você é agora. E assim, isso não tá atrelado às coisas que você fez esse ano, o que você não fez esse ano, as metas que você não conseguiu realizar. Isso é uma pressão que você tá se colocando, você tá impondo essa pressão. Mas só que quem disse que a gente precisa realmente ter várias metas e cumprir várias metas? Porque é a mesma linha de raciocínio. Às vezes, a meta que eu coloquei pra mim no ano passado pra esse ano não fazia sentido pra pessoa que eu me tornei, sabe? Então, a gente precisa sempre voltar pra esses princípios de quem nós somos, para entender realmente o que a gente quer se tornar e quais metas vão ajudar nesse processo. Eu acredito que muito dessa pressa e desse anseio de viver no futuro é o medo de presenciar o agora, de estar presente no presente, de sentir como é estar aqui e ter a sua própria rotina, os seus hábitos e viver essa versão, porque eu acho que é muito, muito fácil você visualizar uma nova versão e ficar com ela aqui na cabeça, pensando no que você gostaria que ela fizesse e tendo total controle sobre isso, porque ela só tá vivendo na sua imaginação, então você pode mudar o que você quiser e fazer o que você quiser aqui dentro da sua cabeça e não viver o agora, porque tem muita coisa que a gente não controla. Então é muito esse anseio por ter controle sobre as coisas. Sendo que a gente nunca tem controle sobre nada. Até as situações que a gente jura que controla fogem do nosso controle diariamente. Então, muitas pessoas buscam, né, esse conforto em sempre imaginar essa nova versão e o futuro, e o que querem fazer no futuro, justamente por ter medo de viver no presente. São pessoas que não estão aqui presentes, elas não estão tendo controle sobre o que elas estão vivendo.
E isso fala muito sobre sempre estar nesse ciclo de nunca se sentir satisfeito com o que você tem agora, porque você sempre está ancorando todo esse valor no seu futuro. E tem um problema nisso, sabe? É importante a gente visualizar o nosso futuro, mas também é muito importante viver o agora. Se você não viver nessa versão, você também não vai viver na sua versão futura. Você só vai ficar sempre imaginando coisas para ter esse conforto de que você está controlando alguma coisa. E adiar esse sentimento de estar aqui e entender que muitas vezes as coisas vão fugir do nosso controle, nós vamos errar, nós vamos falhar, e tá tudo bem. Quantas vezes e durante quantos anos, né, esse momento de virada de ano, você já fez uma lista enorme com muitas metas, com novos hábitos, uma nova vida, e você já conseguiu realizar tudo isso? É muito difícil. Isso porque a gente coloca e impõe um perfeccionismo que não tem como alcançar. É um perfeccionismo que a gente já coloca num pedestal justamente porque a gente não vai conseguir chegar até ele. E esse é o problema. Muitas pessoas sempre fazem a mesma coisa no final do ano, aquele ritual de final de ano, e chega, sei lá, em fevereiro elas já esqueceram completamente tudo que elas tinham produzido naquele planejamento ali de minha nova versão, porque elas entenderam que muda o ano, mas se você não fizer algo ativamente, a sua versão ela vai permanecer a mesma. E isso é injusto, sim. É injusto porque se você sempre tá fugindo da sua versão de agora, você acha mesmo que você vai conseguir acolher essa sua versão futura? Porque se a sua versão futura segue esse padrão, né, que todo mundo usa, de ser aquela melhor versão, você acha mesmo que você vai conseguir acolher ela se você não consegue acolher a sua versão de agora, que, seguindo toda essa caminhada, é uma versão inferior à sua versão do futuro? Pensa bem sobre isso, porque na maioria das vezes a resposta é não. Se você não consegue acolher a sua versão de agora, quem você é agora, essa forma imperfeita, você acha mesmo que você vai conseguir acolher uma forma completamente perfeita como você idealiza? E quem diz que isso é preciso, sabe? Por que que você coloca tanto essa pressão de tentar mudar completamente tudo da sua vida? Será que você realmente gosta da vida que você tem? Porque chega um momento que começa a se tornar preocupante a forma como as pessoas elas simplesmente querem fugir da vida que elas têm agora, achando que 365 novos dias vão trazer uma coisa completamente nova. Não vai, é só um novo calendário. Se você não tá ali ativamente nessa busca por entender completamente quem você é e acolher esse ser humano que você é, essa versão que você sempre vai estar nessa maratona que não tem fim. Sempre tá correndo para alcançar uma coisa que a gente nunca conseguiu ter, pensando, né, nesse princípio de traçar metas e pensar, não, ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se nesses últimos anos você não conseguiu fazer isso, você acha mesmo que no próximo você vai? Na maioria das vezes não. É até por isso que a gente sempre tem aquele meme, né, de tipo, nossa, a pandemia acabou há tanto tempo e eu ainda continuo a mesma. Ou, o que aconteceu depois de 2020? Eu não sei o que aconteceu, quem sou eu ainda tô vivendo naquele momento. Olha quanto tempo se passou e você ainda permanece a mesma. Será que é essa versão futura que realmente vai te fazer chegar lá? Ou será que é entender quais mudanças essa versão atual precisa? Um olhar com um acalento, com conforto e entendendo que sim, somos imperfeitos, sim, eu errei muito, sim, eu não consegui fazer tudo que eu me propus a fazer para esse ano, mas quem consegue, sabe? É aquilo que eu falei, a gente sempre pensa que a gente vai fazer várias coisas porque a gente tá pensando na versão que nós somos agora. E nós somos limitados. Então, eu não vou conseguir ler tudo que eu queria ler, por exemplo, da minha lista de leitura, porque, sei lá, acho que nem numa vida inteira eu vou conseguir finalizar aquela lista, sabe? Então é pensar um pouco nessa injustiça que nós impomos para nós mesmos e é uma crueldade, de certa forma, que eu acredito que a maioria não pensa e não reflete sobre isso, como sempre tentar ser essa coisa nova sem realmente sentir a responsabilidade que é para chegar lá, não vai fazer nada por nós, sabe? Porque pensa comigo, de que adianta querer sentir um luto agora por algo que nem aconteceu? Vai fazer com que você passe por essa fase automaticamente? Não. Porque na nossa vida não tem aquele hack que tem em jogos, sabe? Quando você baixa um tipo de hackzinho pra você avançar uma fase que é muito difícil e você não consegue fazer sozinha. Na vida não tem isso. Enquanto você não passar por ela e não presenciar tudo que ela tá te propondo pra que você cresça o suficiente e consiga chegar naquela fase ainda mais difícil, quase ganhando o jogo, você vai permanecer no mesmo momento em que você tá agora. Só muda que você vai envelhecer e o tempo vai passar. Então, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você estiver parado e só ficar pensando ali em coisas pro futuro,
ou se você ali tiver em movimento, independente de ser um movimento um pouco mais lento do que você gostaria. É sempre importante a gente se manter nessa maratona, só que entendendo que nós somos limitados. E a gente vai precisar correr um pouquinho, e depois a gente anda um pouco mais devagar, e depois a gente recupera aquele fôlego, e aí continua correndo um pouquinho, e depois, sabe? Até chegar no fim. E também entender que a vida, ela não é um jogo. A vida é uma experiência longa, que você precisa de tempo para viver ela. Então, até que ponto tentar adiar tudo isso realmente vale a pena? Muito processo como esse. Isso também é uma autocrítica, inclusive, tá? Eu não me isento desse assunto, porque eu já fiz muito isso. Só que quando eu entendi que muitas coisas vão fugir do meu controle, e é essa a graça da coisa, da vida, é isso que vai fazer com que a gente amadureça e aprenda e cresça, vale a pena. Em vez de pensar tanto nessa versão futura, por que que você não pensa um pouco sobre a versão presente? Às vezes ela só precisa de um abraço e falar: tudo bem, eu entendo que nós erramos, eu entendo que as coisas não aconteceram, mas olha o que que a gente já fez. Tem muitas pessoas que não pensam que elas sobreviveram até aqui, sabe? Você passou por um momento difícil, por exemplo, você pode ter passado por muitas dificuldades e grandes obstáculos durante esse ano e você tá aqui, só que você não entende o quanto que isso foi incrível, porque você tá sempre pensando em coisas futuras. E isso tira todo esse sentimento de valorizar o que nós somos agora. Para de chorar pelo filme que você nem começou a assistir ainda. Isso é como eu falei, inclusive, num post que eu fiz no Instagram, que é sobre tentar dançar uma dança que nem foi coreografada, não tem nem música ainda. Como que você vai dançar ela, sabe? Então, passa por esse processo de primeiro saber qual música você quer dançar, qual coreografia, qual estilo, e vai construindo esse passo a passo até chegar no final da música e entender a grandiosidade que foi passar por todo esse processo. E finalizar esse espetáculo. É como se cada ano fosse um espetáculo novo e você tem uma nova coreografia pra pensar, pra. Eu nem sei o que eu tô falando, mas tô pensando muito no espetáculo que eu já fiz. Não é porque a gente segue um calendário que o nosso corpo e a nossa vida segue isso também. E não é porque você não é aquela versão ainda que essa versão de agora não tem importância. Você também precisa olhar pra ela com carinho e entender o que a torna vulnerável. E eu acredito muito que a maioria das mudanças realmente importantes acontecem enquanto você está vivendo o presente. Então, sabe quando você simplesmente esquece de alguma coisa que você tinha que fazer e aí do nada você percebe que você já conseguiu aquilo? É isso. Então, é quando dá aquele estalo e você pensa: "Ah, eu consegui fazer algo que eu queria fazer há uns anos, eu tô sendo a versão que eu gostaria de ser há uns anos", e o quão gratificante é isso, sabe? A graça de viver no momento presente é que você não sabe como que você vai estar daqui a um ano. E pra mim isso basta. O que eu vou estar fazendo nesse momento, no ano que vem? Só o tempo vai dizer. Isso basta. E lembre-se que o futuro ele vai chegar, independente se você planejou ele da forma como ele vai ser ou não. Mas ele vai chegar no tempo dele. E isso basta. Se você gostou desse bate-papo aqui que nós tivemos, se inscreva no canal e, enquanto isso, aproveita o agora. Ele merece ser vivido e você merece viver ele e tudo que ele tem pra te mostrar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.